Olá! Nessa edição do Saúde em Foco, vamos falar sobre o Agosto Dourado. Um mês para refletirmos sobre a importância da amamentação e do aleitamento materno para a saúde das mulheres, crianças e famílias. Esse movimento simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. E a cor dourada está relacionada ao padrão ouro da qualidade do leite materno. Esse ano, a Organização Mundial da Saúde traz o tema Educar e Apoiar para fortalecer a amamentação, para pensarmos juntos como cada um de nós pode apoiar as mulheres e famílias que estão em processo de amamentação. Para conversar hoje conosco, nós convidamos a enfermeira obstetra Marilaine Menezes. Olá, Marilaine. É um prazer estar aqui, né, e falar sobre esse tema que eu acho assim importantíssimo, né? Como eu costumo dizer, a amamentação é um dos processos que eu considero assim muito difícil, principalmente para aquelas mães que é o primeiro filho, né? A gente chama as primigestas, né? Que é o primeiro filho que elas ainda não têm essa experiência na amamentação. E a amamentação, ela exige assim, muita paciência, muita dedicação. Apoio, dedicação. E vem bem com o tema desse ano, né, que é apoiar, né, e educar, fortalecendo a amamentação. Como tu trouxe para nós esse tema desse ano, que nós precisamos conversar, informar as pessoas sobre, eu digo todos nós profissionais da saúde, e também como população no geral, como sociedade, nós precisamos apoiar a amamentação. Marilaine, eu gostaria que tu nos contasse um pouco. A Marilaine, ela é enfermeira na maternidade do Hospital Casa de Saúde. E aí eu gostaria que tu nos contasse como está sendo o trabalho, que vocês estão pensando e planejando e as ações que estão sendo desenvolvidas lá no hospital. Nós seguimos um protocolo de amamentação, né? Esse protocolo ele foi criado pela enfermeira Cristina Freitas, que é a nossa RT, em 2019. Esse protocolo ele é embasado nas políticas públicas de saúde, né, do Ministério da Saúde, e devido à contratualização do hospital com o Estado, né, embasado nas boas práticas, né, na Rede Cegonha, que propõe, né, o contato pele a pele, né, o aleitamento no primeiro momento, na primeira hora de vida, o clampeamento oportuno do cordão, entre outros. Esse protocolo, ele nos norteia, ele nos facilita, em cima desse protocolo, traçar ações, né, planejar ações que venha a trazer, então, esse benefício para as mães, né, no puerpério, que é o aleitamento materno, que como eu disse, assim, eu considero assim, a parte mais difícil, né, porque ela envolve assim, o apoio da família, ela envolve a nossa escuta, a vontade da mãe e orientar, dar para ela o conhecimento de como que se dá esse processo da amamentação. Além desses atores envolvidos, Marilaine, é importante nós salientarmos que tem toda uma sociedade e uma estrutura que muitas vezes não fortalece as decisões ou as necessidades dessa mulher. Então, é para a gente pensar que existe toda uma mídia também atrás, né, de consumo, a ideia que muitas vezes se traz de que a fórmula, o bico, a mamadeira são importantes nesse processo, que nós sabemos que isso é errado, porque não é necessário, não são necessários, e que todos esses materiais, eles precisam estar, tem, como tu falaste, né? Tem indicações não só do Ministério, mas também tem uma lei que regulamenta isso, que não deveríamos ter tantas propagandas sobre a bico, mamadeira, chupeta, e que todos esses materiais, atrás no seu rótulo, deveriam dizer que eles podem causar um desmame precoce. Então, além de todo esse apoio que falta, às vezes a gente tem um estímulo, né, diferente. Enfim, falando dos desafios que tu nos trouxesse, tem algum outro que vocês percebem lá na primeira hora de vida, nesse momento que vocês fazem, alguns desafios, algumas dificuldades? Eu vou pontuar um que eu acho assim, muito importante, assim, é a falta de preparo,
né? Como eu digo assim, ó, as gestantes, elas fazem o acompanhamento de pré-natal nas unidades de saúde, nas redes privadas, né? Nos seus médicos particulares. Mas, muitas vezes, o acompanhante não está junto, não pode participar. Por motivos de trabalho, não terem essa dispensa, né, para acompanhar, no caso, o marido, a esposa, nas consultas. E, com isso, há um despreparo. Né? Quando chegam para nós lá no hospital, depois do parto, ali, aquele primeiro contato, o nenê chora. Então, isso gera muita ansiedade, né? Pela falta de experiência. Muitas vezes o primeiro filho, né? Geralmente acontece mais isso no primeiro filho. A falta de preparo, assim, a falta de experiência dos pais de verem o nenê chorar. Isso é fome. Já querem dar uma mamadeira, já querem dar uma chupeta. Então, assim, trabalhar a cabeça deles, explicar para eles que não é, que tem como a gente colocar no peito, que o nenê precisa mamar, que sugar, isso vai fortalecer o vínculo dele com a mãe e da mãe também com o bebê. O acompanhante, às vezes, a gente tem que educar mais o acompanhante do que a própria gestante, do que a própria puérpera, no caso, né? Então, esse eu acho que é um dos desafios, é o acompanhante junto, que às vezes assim, eles ficam muito ansiosos e eles nos cobram muito, né? E não tem essa paciência de esperar, né? E às vezes isso também traz uma carga emocional para a mãe, essa cobrança do familiar também traz uma carga emocional para a mãe, que dificulta, né, o aleitamento. Exatamente. Então, assim, amamentar não é romantizado como muitas vezes a gente pensa, que é simplesmente ofertar o seio para aquela criança. É muito além disso. E existem muitos desafios. Dentre eles, né, a falta de informação, que é o que a gente está querendo conversar e discutir hoje. Justamente, então, quando a mulher está com essas dificuldades, né, quando essa mãe se percebe que não está conseguindo... que vocês podem utilizar, que estratégias, que ferramentas vocês utilizam lá? Eu costumo, né, eu faço a visita em todas as puérperas de manhã e vejo dessa dificuldade, quais que têm mais dificuldade ou não para amamentar. Levo elas sem o acompanhante para um berçário, uma sala que eu possa ficar com ela, só eu e ela e o bebê. E ali eu coloco o bebê no peito, né, dela e vou estimulando, orientando, conversando, ensinando ela, né, e explicando que o bebê também precisa aprender a sugar, né. Tem algumas fotos que tu nos enviaste também, né, relacionadas Trouxe fotos, trabalho. assim, é muito prazeroso, é muito lindo de ver, né, o resultado desse nosso trabalho, né. Não é fácil. E esses materiais que tu trouxeste aqui para nós? São materiais que são confeccionados lá por nós, são as técnicas de enfermagens, né, que costuram, que fazem, são as rosquinhas de amamentação. Além de todo o serviço que elas têm, elas ainda fazem, confeccionam esses materiais. Isso. As rosquinhas de amamentação, elas são um suporte que dá um conforto, né, quando a mãe ela tem uma fissura no mamilo, então elas são colocadas deixa eu pegar aqui, são colocadas na mama, né, para proteger o mamilo, né? Isso dá um conforto, né, e com as orientações também que são fornecidas para elas sobre os cuidados com o mamilo. Isso desde todas as avaliações que a gente faz diárias, a gente passa e orienta. E elas levam esse material, elas levam para casa? Elas levam para casa. Isso é ofertado, é feito por nós. A gente tem uma parceria com uma indústria, uma fábrica de roupas aqui que nos fornece os retalhos. Elas já nos dão pronto o corte e aí nós colocamos os enchimentos e as técnicas que fazem o material. Essa experiência eu tive também quando... Durante a minha internação no hospital, a amamentação estava fluindo maravilhosamente bem. Quando cheguei em casa, me deparei com algumas dificuldades e utilizei as rosquinhas de amamentação para facilitar, né, o respiro do seio, para não ter o contato com a pele, assim, quando está muito fragilizado, com o tecido, né? Quando a pele está muito fragilizada. E foram ótimas, assim, utilizei durante
todo o processo que estava ainda com mais dolorido, e também procurei, né, outras estratégias, como a gente sabe, existem a consultoria em amamentação, e aí eu procurei também uma consultora em amamentação. Sendo profissional da saúde, trabalhando com o tema, naquele momento eu era mãe. E eu precisei, então, de alguém que me olhasse como mulher, como mãe, que estava tendo dificuldade no processo de amamentação. Então, eu também tive essas dificuldades, né? E eu tive o privilégio de procurar, então, uma consultora em amamentação. Nós temos aqui o depoimento dessa profissional, ela é técnica de enfermagem, ela é consultora em amamentação e educadora perinatal, a Duana Arn, e vai falar um pouco sobre essas experiências e vivências dela. Primeiro é importante a gente frisar a importância, né, de, como sociedade, a gente apoiar mulheres que amamentam, porque esse ser que hoje ele é amamentado, ele se torna, então, um adulto com muito menos chances, né, de desenvolver patologias. Primeiramente, a gente precisa apoiar essa mulher que amamenta e inseri-la de volta na sociedade. Hoje, como profissional do aleitamento materno, atendendo diversas mulheres, né, ao longo desses anos, eu pude perceber que muitas mulheres acabam deixando de amamentar pela falta de serem inseridas novamente na sociedade. As pessoas, elas julgam muito, elas acabam muitas vezes excluindo essa mulher dos eventos e também da sociedade em geral. Então, nós precisamos inseri-la de novo, né, no cenário da sociedade. A gente precisa, como amigo, como sociedade, divulgar para essas mulheres, né, informações baseadas, né, em comprovações científicas, informações de qualidade, para que elas possam, então, promover, né, essa amamentação, para que esse processo de amamentação delas seja um pouco mais leve, né. E desejo a todos, então, um agosto dourado cheio de muita informação de qualidade. Um beijo e até logo! Olhem que bacana, então, esse depoimento da Duane, essas informações todas que ela nos traz. Mari, e vocês trouxeram mais materiais para nos apresentar hoje. Além das rosquinhas de amamentação, nós estamos confeccionando também para as mães a tipóia da amamentação. Tem algumas mães que elas têm umas mamas muito globosas, pesadas, e isso dificulta na hora delas de apoiar para poder amamentar, né, e posicionar melhor o seu bebê. Então, ela é colocada no pescoço, né, ajustada à mama, ela tem a graduação, né, para graduar a distância necessária para poder suspender a mama e ajudar a mãe, né? Então, a mama fica suspensa. Isso também dá um conforto, né, e ajuda a mãe. Eu converso muito com as mães assim que o segredo da amamentação é a mulher estar bem acomodada, bem posicionada, tranquila, num ambiente calmo, né, e posicionar o bebê. Nas fotos que eu trouxe, eu ajudava elas a amamentar com o travesseiro. Aí nós tivemos a ideia, então, de confeccionar as almofadas de amamentação. Essas almofadas, elas não são dadas, né, ofertadas para as mães levarem, mas elas servem para auxiliar lá na maternidade. Então, a gente deixa no quarto, né, o tempo que a mãe precisar. Nós orientamos, estamos sempre junto com ela, orientando. Essas almofadas de amamentação, elas acomodam melhor o bebê e dá um conforto para a mãe. A mãe não cansa, não fica com o braço suspenso, né? Isso tem facilitado muito. E é uma boa estratégia para elas utilizarem em casa depois também. Exatamente. Eu utilizei as almofadas de amamentação, era o que salvava esse processo também. Além, então, disso, acho que é importante, então, que todas essas informações, elas sejam disseminadas com os familiares, com as avós, com os pais, né, com todas as amigas, com todas as pessoas, essa rede de apoio que essa mulher pode contar. Algumas estratégias vocês abordam, assim, com os familiares, algumas orientações para que eles depois saibam o que fazer? Nas orientações, né, as puérperas, né, depois que elas já estão com a amamentação mais efetiva, é conversado, né, a gente chama o familiar, explica, né, e coloca a participação dele junto. Nós temos trabalhado muito com contato pele a pele no parto natural. E por que não no cesárea?
né? Então, assim, foi um desafio para nós, uma parceria com as pediatras lá do Hospital Casa de Saúde. Hoje nós temos o contato pele a pele na cesárea, onde envolvemos o acompanhante, né, no aleitamento na primeira hora de vida, durante o processo da cesárea. O menino nasceu, a pediatra faz aquela avaliação rápida ali, né, prévia, e já colocamos contato pele a pele com a mãe. Enquanto termina o processo da cesárea ali com a obstetra, o nenê já está ali sugando. Né? E o pai participa junto desse processo, ele fica na cabeceira da mãe, ele ajuda a segurar, ele ajuda a posicionar a mama. E isso tem facilitado e efetivado melhor a amamentação. A gente tem observado isso. Nós temos um desafio muito grande, que é manter por mais tempo essa amamentação depois. Envolvendo desde o início esse pai ou esse familiar que está junto, a gente pode pensar que é uma estratégia para que se mantenha por mais tempo, então, a amamentação. Além disso, ele pode depois em casa ter outras formas de auxiliar, como auxiliando na hidratação desta mulher, oferecendo água, alimentos, os amigos, né, os familiares podem ir lá, desde lavar, colocar uma roupa na máquina, auxiliar coisas pequenas que facilitam, porque esse período do puerpério a mulher está muito cansada. Então, outras estratégias podem auxiliar e ela ter mais tempo para olhar essa criança, né? Tu trouxe também uma rosa para... Essa rosa, ela é confeccionada também por nós, funcionários lá do hospital, né, junto com uma mensagem. Então, a rosa dourada, né, tem um bombom, né, com miolo, e ela é ofertada para todas as mães nesse mês de agosto. Né? Nós temos um grupo de amamentação dentro do hospital de aleitamento materno, onde faz parte uma equipe multiprofissional, que é eu como enfermeira, a enfermeira Ângela Naidon, que é a coordenadora da maternidade, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogos, as pediatras, residentes da enfermagem obstétrica, residentes da terapia ocupacional. E nós temos um grupo de WhatsApp. Neste grupo, os recém-nascidos são avaliados todos os dias pelo pediatra. Conforme a dificuldade, o pediatra manda um recado, manda no grupo. Quem pode dar um auxílio, um suporte na amamentação para paciente e tal, que o RN não está sugando, não está com uma pega efetiva, ou não está com pouco reflexo de sucção. O profissional que estiver mais perto, ele vai, aquele que está disponível, ele vai. A residência da terapia ocupacional é uma parceira muito, muito importante também, né? A residência obstétrica, da enfermagem obstétrica. Então, assim, elas nunca ficam sem, todas a gente dá uma resposta logo. E é ótimo saber que a gente tem toda uma equipe multiprofissional olhando para essa mulher. E isso é importante, então, que a mulher perceba quando está com dificuldades, que os familiares possam auxiliar, identificando essas dificuldades, porque muitas vezes não adianta, né, só um amigo, um comentário, precisa de um olhar clínico. Ali dentro do hospital elas têm esse suporte, e caso elas identifiquem fora, quando voltarem para casa, é importante que elas possam ir, então, numa unidade básica de saúde, buscar esse apoio, ou então com um profissional particular, enfim, né, como a consultora, entre outros profissionais que podem auxiliar e olhar para essa mulher nesse período. Né? Eu gostaria muito, então, Marilane, de te agradecer pela tua presença, por nos trazer esses materiais, essas informações, parabenizar o serviço que vocês desenvolvem lá no Hospital Casa de Saúde, que ele é 100% SUS, para todas as mulheres da nossa sociedade. E para fecharmos, então, o programa de hoje, fica esse convite para os alunos, para os profissionais da saúde, para a nossa sociedade num geral, que olhem, que busquem esse conhecimento, que procurem informações adequadas para auxiliar, apoiar as mulheres, as famílias nesse processo de amamentação que é tão importante e traz tantos benefícios para o desenvolvimento e o crescimento das nossas crianças. Muito obrigada, tchau, até a próxima!